Olá, tudo bem, audiência? Estamos com mais um Happy Hour Podcast. Guilherme, quem temos na área? Opa, hoje temos a honra de ter um grande amigo entre nós, Dr. Antônio Brandão, médico hematologista, com foco numa área muito interessante, que a gente fala pouco, né? A gente fala pouco aqui, mas que é extremamente comum no nosso consultório, que é a chamada hematologia clássica. Dr. Antônio Brandão, que além de médico hematologista, é antigo integrante da bateria da Faculdade de Medicina da USP e do Show Medicina. É um prazer ter você aqui conosco, Antônio. O prazer, obviamente, é todo meu, estar ao lado aí de 3 amigos e lendas da hematologia. E a audiência pode estar um pouco na dúvida se é de Castleman a discussão, mas não, tá? A gente vai falar mesmo de outros assuntos hoje aí. Graças a Deus. Vamos lá, vamos falar de um assunto que é bastante frequente e que envolve uma carga emocional muito grande, que é exatamente a questão das tromboses e trombofilias no contexto de gestação e, obviamente, no contexto de perdas de gestação. Eu vou te chamar de Twin, porque eu não vou dar conta de chamar de Antônio. Fica à vontade. O tempo inteiro. Twin, conta pra gente aí, cara, como que surgiu esse conceito e como que tem evoluído esse campo em relação a diagnóstico e manejo? Então, para começar, então, contextualizar por que eu acabei ficando mais a par desse assunto, né? Minha esposa é obstetra, então, mesmo que eu não quisesse, eu ia ter que me aprofundar nessa parte, né? E até por viés disso, provavelmente, mais de metade das minhas consultas atuais são versando sobre essa parte, né? Então, como você falou bem, Perini, é um assunto que levanta muita angústia, não só da parte técnica, mas também da parte emocional, né? Então, quem já teve perda gestacional, dificuldade para engravidar, né, sabe bem a carga que traz, né? E onde que a hematologia entra aqui, né? Porque um dos possíveis grupos de causas de perdas gestacionais são as perdas gestacionais por mecanismos trombóticos, seja insuficiência placentária e outras questões. E também, algo até que é uma opinião minha mesmo, isso ganha bastante atenção porque das causas de perda gestacional é uma das mais fáceis de diagnosticar, né? Então, causa genética, você vai ter que fazer um cariótipo, às vezes o material não está bom, vai ter que biopsiar alguma coisa, mecanismos imunológicos são difíceis de evidenciar, então alguma intolerância imune, etc. E aí as trombofilias, a gente faz um exame de sangue na mãe. Em geral, não tem muito um momento para fazer, claro, não na gestação, mas depois de ter a perda, idealmente 12 semanas depois, você consegue chegar a fazer diversos exames, né? E as trombofilias, né, que para a audiência leiga, por um acaso esteja assistindo, né, são doenças que aumentam o risco de trombose, né? E aí que entra, né, essa questão de que potencialmente também podem causar trombose placentária, trombose do feto, etc, né? A primeira que começou, que eles descobriram, que se relataram, foi a síndrome do anticorpo antifosfolípido. Pelo menos eu lembro que quando eu estava na faculdade, eu fiz faculdade em 97 a 2002. Foi a época que o anticorpo antifosfolípide deixou de ser um marcador de um critério diagnóstico de lúpus e passou a ser encarado como uma entidade, uma síndrome, uma coisa, e tinha como uma das coisas a perda obstétrica. E depois eles expandiram isso para outras coisas, né? As doenças genéticas, fator 5-Leiden, mutação de gene protrombina, são ali da década de 70, 80, mas claro, o acesso a esses exames ele foi facilitado a partir dos anos 2000, né? E é importante você ter falado da síndrome de fosfolípide, que por mais que tenha sido a primeira, é realmente a que importa mais nesse cenário, né? Então fala pra gente um pouco o que é essa síndrome de fosfolípide, como que é feito esse diagnóstico e como que isso é feito esse diagnóstico em relação às perdas gestacionais. Perfeito. Então a gente tem um diagnóstico de certa maneira complexo, né? É uma doença autoimune que pode ser uma doença primária, ou seja, ela é a doença, ou secundária. Por exemplo, o paciente tem lúpus e síndrome antifosfolípide, o paciente tem doença de BC e anticorpos antifosfolípide, né? E
o diagnóstico da síndrome, seja ela primária ou secundária, ele é bastante minucioso porque requer critérios clínicos e requer critérios laboratoriais. Os critérios que a gente mais usa atualmente ainda são os critérios de Sapporo de 2006, que levam em consideração na parte clínica fenômenos trombóticos confirmados seja radiologicamente quanto por biópsia, né? E fenômenos obstétricos, que seriam 3 ou mais perdas gestacionais a partir de 10 semanas de gestação, perdas, aí óbito fetal, perdas mais avançadas, insuficiência placentária sem nenhuma explicação, restrição de crescimento intrauterino, DHEG, doença hipertensiva específica da gestação, pré-eclâmpsia, eclâmpsia, etc. E da parte laboratorial, anticoagulante lúpico, anticardiolipina IgG e ou IgM e beta-2-glicoproteína 1 IgG e ou IgM. Para o anticoagulante lúpico, ideal que seja testado em 3 métodos, né, no mínimo 2. Anticardiolipina, título acima de 40. Beta-2-glicoproteína 1, percentil maior que 95, mas que em geral acaba caindo no 20. Né? E importante que o critério laboratorial precisa ser repetido e confirmado com no mínimo 12 semanas de intervalo. Por que tem que repetir isso? Existe uma incidência muito grande de positividade transitória por exemplo, reação cruzada com algum anticorpo de vacina, algum quadro infeccioso. E a gente falando hoje de gestação, não de SAF de maneira geral, mas específico aí de SAF obstétrica, precisa lembrar que na gestação você tem um aumento dos níveis de fator 8 e esse aumento dos níveis de fator 8 pode levar, por exemplo, ao falso negativo do anticoagulante lúpico. Né? Interessante, porque isso eu não sabia. O anticoagulante lúpico ele é o reagente do TTPA, né? Uma das reações. Né? E aí se você tem mais 8, você pode acabar, entre aspas, encurtando um pouco mais o tempo e dando como um exame normal. Né? Então isso seria um exame, o anticoagulante lúpico é um exame que tem que tomar cuidado de realizar ali na gestação, ele vem negativo se a mulher tem muito... Eu particularmente nem faço na gestação. O paciente chega com suspeita, se a suspeita não foi possível de confirmar antes da paciente engravidar, eu acabo dando o benefício da dúvida e considerando que a paciente tem esse diagnóstico. E se ela tem negativo, eu não vou repetir na gestação, porque realmente pode também dar falso positivo. E os anticorpos também podem dar falso positivo. Então, o ideal é nunca dosar na gestação, a não ser um caso extremo, mas é interessante que já se tenha esse diagnóstico, né? Porque ou a paciente teve uma perda ou alguma comorbidade obstétrica maior, que você idealmente deve investigar antes da paciente engravidar, né? Ou você investiga depois da gestação, idealmente depois de 12 semanas também. Né? Então, Twin, agora você deixou bem claro quais são os exames que fecham o diagnóstico de síndrome de fosfolípide. Mas frequentemente a gente recebe pacientes no consultório, sejam gestantes ou não, com investigações de outros exames, atribuindo isso a uma investigação de síndrome antifosfolípide. Quais são esses exames? Por que estão sendo atribuídos a síndrome antifosfolípide equivocadamente? Então, tem o antifosfatidiletanolamina, antifosfatidilinositol e dentre alguns outros. Antifosfatidilserina, né? Agora, a questão é que em nenhum dos critérios atuais, esses exames são levados em consideração porque não há evidências suficientemente sólidas para dizer que tem uma correlação com a doença. Então, né? Esses exames não devem ser solicitados não devem com a ser intenção. Solicitados. Perfeito. Tem um exame que é o complexo protrombina antifosfatidilserina, que é um exame que está sendo cogitado de talvez ser interessante para substituir o anticoagulante lúpico quando o anticoagulante lúpico não é confiável, seja por uso de DOAC, seja por alguma outra questão. Isso não foi incorporado no último critério classificatório de SAF de 2023 do Colégio Americano e da Sociedade Europeia, que é o consenso que... consenso não, é um critério que deu menos peso para a IgM, né? Então, por exemplo, nesse critério de 2023, se o paciente tiver só anticardiolipina IgM, por exemplo, vai pontuar 1. E para fechar, precisa de 3 pontos, né? Então, teoricamente não fecharia diagnóstico, mas tem vários especialistas importantes em SAF questionando se isso a gente já pode aplicar na clínica, se isso, na verdade, não serve só mesmo para critério de inclusão em estudo, né? Aí só um comentário rápido, que eu acredito que vocês não devam ser leitores assíduos do Journal of Thrombosis and Hemostasis, né? Essa revista, ela tem... É uma revista excelente, mas eu não li. É a melhor revista de trombose e hemostasia, e lá, de vez em quando, tem publicações dos comitês de padronização, dos SSC. E em janeiro agora desse ano teve um do comitê de antifosfolípide reforçando toda essa questão de que não há evidências
obrigatórias para pedir esses exames, né? Então, não é que não está no critério porque o critério é de 2006. Não, isso continua valendo até agora. E, honestamente, eu não sei muito bem porque que os ginecologistas gostam de pedir. Não todos, de onde claro. vem essas informações, você acha? Acredito que estudos pequenos sugerindo que isso também pode ser. E uma outra coisa importante também que a gente não comentou, que às vezes o pessoal pede anticardilipina IgA, beta-2-glicoproteína IgA. Isso. Né? Eu já vi também. Mas Isso também é bem importante, não tem valor. Não tem valor também. Então, acho que isso ajuda Pelo menos hoje, né? Mas eu acho que ele só comentar uma coisa. Você falou assim, eu não sei porque às vezes o ginecologista pede. Eu acho que, quero ouvir a sua opinião de vocês também, eu acho que muito talvez disso gira em torno, às vezes, da questão de se a mulher já teve um aborto, que é um evento muito traumático para todos, fica sempre muitas vezes aquele questionamento, mas por quê? A obrigatoriedade de achar uma causa. E aí, exatamente, fala assim, então vamos tentar descobrir o porquê que é que isso aconteceu, e aí vai-se milhares de exames, e aí quanto mais exames você solicita, uma hora a probabilidade de algum deles vir alterado, e aí você pode falar, não, é isso aqui, e aí como tem uma terapia para fazer da anticoagulante, fica essa coisa de, não, vamos então fazer isso para tentar reverter. E é interessante que às vezes, mesmo que tenha o exame alterado, se o paciente não fechar critério, teoricamente as recomendações não são nem usar a enoxaparina, é usar só o AS, né? E aí deixa eu te fazer uma pergunta, que eu acho que talvez é uma pergunta que já me fizeram no consultório. Quando é a hora de investigar isso na paciente? Porque geralmente os critérios mesmo, você falou, são depois de 3 perdas precoces. O critério novo já diminuiu para 2. Né? E aí a pessoa, muitas vezes eu já vi paciente falar assim, mas você vai esperar eu ter outra perda? Sim. Né? Então, como que você lida com isso no consultório? Porque, e eu vou falar agora de um lado bem pessoal, eu tenho 2 filhos e eu e minha esposa tivemos diversas perdas no meio do caminho. E é uma coisa que não é trivial, entendeu? É uma coisa que realmente, para eu que sou hematologista, para minha mulher que é hematologista, isso gerou todo um estresse emocional grande. Para quem muitas das vezes é um leigo ou não está tão familiarizado, é uma coisa que você quer uma resposta, entendeu? Como que você trabalha isso? Chegou com uma perda, você já vai investigar? Toda mulher tem que investigar antes? Tem alguma mulher que você quer investigar antes dela engravidar? Como que você trabalha isso, você que está tão ligado nessa área? E já aproveita e complementa que exames que você pede quando você tem que investigar. Em geral, essas pacientes já chegam para mim tendo investigado, na grande maioria das vezes, porque tem essa questão que dependendo do ginecologista que passou, né, e agora a gente tem a telemedicina, né, e aí não sei porque eu nichei no interior do Mato Grosso. E aí, às vezes as condutas não estão tão atualizadas e tudo mais, então eu pego muita gente que já teve uma perda, às vezes teve uma gestação anembrionada, né, que daí, logicamente, não foi por um motivo trombótico, né, e como o Perini falou, eu, entre aspas, também tenho um pouco de lugar de fala nessa questão, a gente também teve uma perda gestacional, mas foi uma anembrionada. Minha esposa, que é obstetra, como eu falei, ela falou, será que eu preciso pesquisar alguma coisa? Eu falei, olha, trombofilia, não, foi uma anembrionada, né, e às vezes entra a gestação química, e a paciente fala, tive 4 perdas, 2 anembrionadas, 2 químicas, né, então, eu sempre tento esclarecer que o critério, as manifestações que estão mais associadas são as de final de gestação ou de começo de gestação que tenha tido embrião e tudo mais e que não tenha uma outra causa, né? Incomoda um pouco a partir da segunda perda, né, de primeiro trimestre, tá? Eu sei que não está no critério, mas, por exemplo, se o paciente chegasse para mim com 2 perdas, eu já valorizaria mais, né? E isso falando, claro, para a SAF, né? Desculpa interromper. E sabe uma coisa que eu percebi no consultório? Eu queria ouvir sua opinião. É que a sequência de perda / sucesso importa muito. Sim. Então, a mulher que perdeu, teve um primeiro filho e perdeu, muitas das vezes ela não está tão preocupada quanto aquela que teve 2 perdas e ainda não engravidou. Ou aquela que engravidou e depois teve 2 perdas, ela não está tão preocupada. Porque ela já sentiu que ela consegue... Exatamente. E o critério fala em consecutivas, né? São perdas consecutivas, né? Então, e isso que você falou é muito importante, porque, claro, como a gente falou, né? Não é trivial uma perda gestacional, é triste, independentemente da fase, claro, que tem umas mais tristes que outras, mas não dá para desvalidar o sofrimento da
determinada paciente. Mas a gente não pode esquecer que 20 a 30% das gestações elas vão ser perdidas. Só que temos duas histórias. Né? E nem toda perda vai ser decorrente de trombofilia. E é muito mais provável você achar um exame alterado nessa situação, independentemente de ter alguma correlação ou não. E aí a gente entra num ponto que eu queria falar. Tem alguns exames, vocês todos, que eles são muito solicitados, especialmente alguns exames genéticos, e que eles vêm frequentemente alterados. E aí, inúmeras vezes eu recebo pacientes com esse exame falando, eu tenho trombofilia. Sim. Nunca teve história de trombose nenhuma, nunca teve perda gestacional. Foi num colega que, não, vamos investigar, pede o exame vem alterado. Você tem que tomar aquele Clexane. Eu vejo uma paciente que ela foi muito lúcida, um dos últimos casos que eu atendi, que ela começou a tomar anticoagulante, começou a ter sangramento, e na gestação, aí ela falou assim, não, é melhor eu parar isso aqui. E aí ela conversou com o médico, olha, eu não sei se está tão legal e tal. E é o exame, um dos mais comuns é o MTHFR. Fala pra gente um pouco do MTHFR. Então, o MTHFR é o polimorfismo do gene da tetrahidrofolato redutase, que é até interessante, né, a terminologia. Né? Eu sempre explico para os pacientes, não é uma mutação, é um polimorfismo. Né? Então, polimorfismo pode determinar a cor de cabelo, pode determinar a cor do olho, e não necessariamente isso ser uma coisa patológica. Né? E 30% da população tem polimorfismo MTHFR. Né? Então, 1 em cada 3 pessoas. Pois é. Então, provavelmente 1 ou 2 aqui de nós tem isso. A aqui. audiência, com certeza, depois de 20 minutos, quer saber quais são os exames que determinam se a gente tem uma trombofilia, estamos frente a uma trombofilia hereditária ou eventualmente adquirida, você já falou SAF. Quais os exames que você pede quando tem indicação clínica? Quais são os exames que você pede para a paciente ou para o paciente com trombose? Só para seguir a linha de raciocínio, quais que eu não peço? Tá. MTHFR. E, inclusive, tem um artigo que eu sempre mostro para os pacientes na Research and Practice in Thrombose Hemostasis, que é o, entre aspas, Blood Advances da ISTH, né? Que é a Call for Action, MTHFR, Polymorphisms, should not be ordered. Então mostro, esse artigo aqui, chamado para agir, polimorfismo MTHFR não é trombofilia e não deve ser solicitado. Por quê? Teve aquela coorte mega de dezenas de milhares de pacientes, de investigação de trombose, etc., que mostrou que não teve correlação e sequer a dosagem de homocisteína elevada teve correlação com fenômenos tromboembólicos, que seria o racional por trás ali do MTHFR gerar fenômenos trombóticos. Né? Então, já de cara, homocisteína, metiltetrahidrofolatase, zero valor. Zero valor sob a nossa perspectiva hematológica. Claro. Tá? Polimorfismo... Isso é super importante se reiterar isso que não deve, porque assim, que nem você falou, é 30%. Ou seja, o número de pessoas que vai ter esse exame alterado é extremamente alto. Não, e é interessante que no Mad Twitter, né? Diferente do Perini, que tem milhares de seguidores no Twitter, eu tenho 30. Eu fiz um post falando desse trabalho, porque eu falei, mais um dia de consultório, mais um dia... mostrando esse artigo aí marquei a Saskia Middledorp, marquei o Geoffrey Barnes, marquei a Beverly Hunt, deu 10 mil visualizações o post. E eu tenho 30 seguidores. Virou até aqueles onklive.com, postaram no LinkedIn e tudo mais. Então, e é uma coisa muito importante, né? E ainda nos exames para não pedir, o famigerado polimorfismo do PAI-1. Esse eu vejo menos, mas eu tenho visto cada vez mais. Mas 4G, 5G. Parece internet. Não é sinal de celular. Eu sou celular. 5G, então eu estou mais avançado. E esse já é um pouco mais difícil de explicar, porque eu não tenho esse artigo para o PAI-1 4G, 5G. Eu mostro guidelines, eu falo, olha, aqui não é para pedir. Teve o Ash Educational, eu não lembro se foi do ano passado ou no retrasado, que estava lá, the do's, don'ts and nuances in thrombophilias tests. E aí tava lá, don't order polimorfismo PAI-1, don't order fator 8. Né? E assim, aí é uma coisa peculiar minha, que da mesma forma que a gente tem homocisteína no MTHFR, que daí eu falo, olha, nem a homocisteína está alterada pra gente se preocupar. Dá para dosar o antígeno do PAI-1.
né? Você tem o polimorfismo do PAI-1 e até no próprio laudo eles colocam o nível polimorfismo e PAI-1 estão associados a uma redução dos níveis de inibidor do ativador do plasminogen tipo 1 e potencial infarto, etc, etc. Então, eu faço mais para tal da reassurance, né, da paciente. Falo, olha, a gente dosou o antígeno, está normal. Então, você tem o polimorfismo e não tem nada que impacte clinicamente. Vou dizer que talvez por sorte até agora todos os exames vieram normais, né? Sempre que eu pedi veio normal, né? Mas isso não está em guideline, isso foi uma prática pessoal minha mais para essa questão de reforçar com as pacientes, né? Falando agora do que pode ser considerado para trombofilia hereditária, mas eu já vou falar o porquê que eu usei esse pode ser, o verbo condicional, né? Fator 5 Leiden, mutação no gene da protrombina, dosagem de proteína C, dosagem de proteína S, dosagem de antitrombina. Esses 5 e acabou, né? Porém, se questiona cada vez mais se há uma correlação de trombofilia hereditária com perdas gestacionais. Isso é super interessante, porque eu acho que é a volta se fazendo, né? Então começou com SAF nitidamente tem impacto, a gente extrapolou isso para as outras trombofilias e agora parece que isso não está se confirmando. Exatamente. O melhor estudo para avaliar essa questão foi um estudo clínico, a LIFE-2, foi Late Break, do ASH de 2022, lá de New Orleans. Foi estudo liderado pela Saskia Middeldorf, né, da Holanda. Multicêntrico, 326 gestantes que tinham trombofilia hereditária confirmada, aquelas 5 que a gente já falou, e já tinham pelo menos uma perda gestacional, randomizadas 1:1, 164 receberam, 164 receberam Clexane, dose convencional, e 162 receberam cuidado padrão. Sucesso gestacional, que era desfecho primário, nascido vivo, 72% grupo enoxaparina, 71% grupo padrão. E o P cruzando a unidade, intervalo de confiança cruzando 1, etc. Ou seja, uma diferença que não é relevante. Exatamente. Pode ter sido ao acaso apenas. Exatamente. E 72 para 71. E aqui a gente volta para aquilo que a gente falou, de 20% a 30% das gestações não... Sim. Né? Eu estava pensando exatamente nisso. E é importante, né, Twin, citar, elas têm capacidade trombótica diferente. Ou seja, qual a chance de alguém com antitrombina, me corrija se estiver errado, 1 para 1 milhão sei lá, por ano, que a gente talvez faça o diagnóstico, provavelmente essa gestação não vai para frente, provavelmente não se passa isso. Os riscos trombóticos são diferentes dentro da trombofilia. Queria que você falasse um pouco isso. Né? Uma coisa que às vezes a gente mesmo confunde um pouco é a questão da perda gestacional e a trombose. Sim. Né? Então a gente está falando bastante, tudo bem, trombose gestação, mas que na prática é o que a gente mais tem dificuldade, digamos, de conversar e ver mais pacientes, é essa questão de insucessos gestacionais, né? E voltando então para a LIFE-2, é interessante que eles colocam na conclusão, esse estudo mostra que não houve benefício em utilizar enoxaparina profilática em gestantes com trombofilia hereditária confirmada e pelo menos uma perda gestacional, e que, com base nisso, eles inclusive não recomendam que seja pesquisada a trombofilia hereditária no cenário de perda gestacional. Tamanho... somente SAF. Difícil, né? O estudo ele não foi desenhado para isso, né? Mas, realmente, se não tem impacto... Por que eu vou pesquisar? Uma crítica que tem esse estudo é que a grande maioria das pacientes, mais de 60%, eram as trombofilias fator 5 Leiden, heterozigose, mutação de genes da protrombina, que também são as mais comuns. Então, proteína S, se não me engano, tinha 2 pacientes só. Isso que eu ia falar. Né? Então, é um pouco mais difícil. Você está falando que a frequência também é... Agora, existe alguma situação, mudando o foco, em que cabe, eventualmente, alguma conduta profilática, mesmo com a pesquisa negativa? Existe algum, diferente da trombose, no caso da gestação, porque não é infrequente vir ao consultório pacientes que estão na vigência de enoxaparina ou de enoxaparina mais antiagregante plaquetário, já com as pesquisas todas negativas, mas aparentemente a quantidade de líquido amniótico não está adequada. Não sei se vocês já pegaram essa... Bem pessoal, porque depois de várias perdas e vários insucessos,
Eu lembro que eu fui com a minha esposa no médico e perguntei, e aí, quais são os próximos passos? Ele falou, cara, o próximo passo é fazer Clexane. Só que mal sabia ele que era um hemato e uma hemato. E aí eu falei, não, porque aí eu acho que você vai precisar me... Porque uma coisa que a gente falou muito aqui é benefício. Sim. A gente tá falando muito pouco O risco. Sim. o risco Claro. e o custo. Sim. Sim. Então, assim, uma coisa que eu abri para ele foi assim, me convença a utilizar isso. Não, submeter... E a- aí você vê paciente. que não tem esse dado, né? Ah. Então, existe alguma situação, perdeu 3 Tem, isso que tem 4, alguma 5. situação, porque a gente já discutiu isso em relação à trombose, que a gente vai discutir isso em outro Não fala, depois momento. eu vou dizer. Mas uma na coisa que eu acho gestação, que é- se tem alguma situação especial com a investigação negativa que você indica, Considerando que a paciente nunca teve trombose. Isso, Bom, sim, claro, sim, estamos sim, falando sim. só do contexto de alguma situação que... Puxa vida, aí entra mais, por exemplo, algum sinal de insuficiência placentária, mais no final. Mas assim, o AS, ele é muito mais... Às vezes o AS até é, de certa forma, esquecido por algumas linhagens de GOs, né? Porque para SAF, por exemplo, SAF Sim. obstétrica, no consenso, não tá errado dar só o AS. Claro, Aham. difícil não dar AS mais, pelo menos Clexane. Sim, o AS é Mas fundamental. o AS é algo mais o AS. Mas já peguei paciente que só se tava estava pensando em SAF obstétrica, que engravidou, tomou Clexane e não tomou AS, e a gestação não foi para frente. E aí eu falei, mas a AS, não, falou que já estava com Clexane. E às vezes até Clexane, aquelas doses, não. Alta. É. 1 miligrama por quilo de Exato. dose em dose. Então, assim, muito difícil. Aí são casos muito Então selecionados. seriam casos muito peculiares, não é uma conduta... Em geral, alguma catástrofe obstétrica, tipo perda com 39 semanas e que não achou nada. Sim, mas eu vou te falar uma coisa, assim, que frequentemente é uma conduta que eu tomo no consultório quando eu vejo essas situações. Muitas vezes vem uma mulher que perdeu teve 1 ou 2 ou 3 perdas obstétricas. E ela vem tomando Clexane. Sim. Antes, né? Veio já tomando e veio para eu dizer, para eu dar minha opinião. E eu olho a pesquisa de trombofilia ou toda negativa ou com aquelas coisas que a gente já falou que não tem importância clínica, MTHFR, etc. E o que eu acabo falando, de certa forma, pode ser até um pouco ficar em cima do muro, mas é que eu me sinto, de certa forma, um pouco corresponsável. Assim, olha, não existe evidência clínica nenhuma de que isso aí vai te ajudar. Mas eu sei que perder uma gestação é um fenômeno extremamente traumático para você. Se você se sente melhor tomando isso... Mas eu concordo 100% com você, Fábio. Muitas vezes eu faço isso. Eu falo que, quando a gente está falando de trombofilia, três pontos de um triângulo tem que estar confortáveis. O obstetra, o hemato e o paciente. Porém, tem uma ponta que é mais importante, que é o paciente. Então, muitas das vezes eu estou nessa situação e eu viro e falo, olha, eu falo igualzinho você, não há evidência, você se sente confortável em parar? E eu tenho pacientes que falam, pelo amor de Deus, não quero. barriga toda roxa, não aguento tá mais. custando uma fortuna. Mas tem paciente que fala assim, eu não conseguiria lidar com o pensamento de que eu parasse e tivesse uma perda e eu achasse que isso era culpa minha. Sim. Então, assim, medicina, infelizmente, não é matemática. Sim. Então, assim, muitas das vezes você pega um paciente que não tem nenhuma indicação clínica, mas se é aquela, quem já passou por 1 ou 2 perdas, sabe como que a coisa funciona. Então, eu acho que, de novo, a gente está discutindo aqui ciência, mas a gente tem que lembrar que, no fundo, é uma ciência aplicada a pessoas. No consultório. Exatamente. Mas até... usando esse exemplo do triângulo, e acho que isso vai ajudar na tua fala também, o quanto a gente está distante do obstetra e o obstetra distante do hemato nisso, né? Eu não vejo muitas vezes, lógico, às vezes está na mesma instituição, ok, mas até sua esposa obstetra, se ela é obstetra, você é convidado para eventos da ginecologia e da obstetrícia? Como é que você vê essa parte educacional? Sim. Porque esse é o principal trabalho. Bons laboratórios aqui onde a gente mora, nós somos de São Paulo, colocam essas informações. Esta mutação, tetraidrofilaturidase, não está relacionada com trombofilia. SAF só são esses 3 exames, com IgM e IgG. E esse é um ponto, a educação, né? Exato, e você falou muito bem nessa questão da educação, que eu lembrei agora que, quando a gente está falando da MTHFR, né? A minha esposa prestou prova de título, tal do TEGO, caiu MTHFR.
para não pedir. Ah, tá. Aham. Para não pedir. Então, isso é um legal. bom sinal. Bom E sinal. ela prestou essa prova em 2019. se não Bom me falha a sinal. memória, né? E o que eu ia comentar, vocês dois, aliás, pontuaram muito bem essa questão do triângulo. Em geral, nos meus relatórios eu coloco, paciente não apresenta... Eu explico tudo, né? Eu faço textos quilométricos, aí você falou Chat GPT, velho. Não, é isso, não, eu escrevo mesmo. Que eu gosto de escrever porque é meio como se eu estivesse revisando o caso da paciente, né? E o que você falou da distância, claro, eu tenho mais facilidade porque na grande maioria das vezes obstetras que mandam conhecem minha esposa ou me conhecem. Então eu termino a consulta, eu mando um relatório para a paciente e mando no WhatsApp do colega que me encaminhou, né? E aí eu coloco, não há evidência do ponto de vista hematológico, né, não há benefício esperado do ponto de vista hematológico para a profilaxia farmacológica de tromboembolismo venoso, que eu acho que é o que mais compete a nós indicar ou não, né? Sim. Do ponto de vista hematológico, porém, o uso de enoxaparina poderá ser considerado caso haja indicação obstétrica. Não é que eu estou em cima do muro. Eu falo para o paciente, e isso eu gosto de falar bastante com elas, eu falo, às vezes as pessoas entendem que o Clexane é um seguro que a gestação vai dar certo. Sim. Tipo, vou Sim, usar o... é exatamente Muita isso. gente acredita nisso. Usar o Muita Clexane é garantia que vai dar certo, né? Nessa vida nada é garantido, né? E como o Perini falou bem, né? Dói, né? Eu já tomei Enoxa, dói. Se não está contemplado PCDT do SUS, se não tá, se o convênio não cobre, vai pagar, então vai E ter no caro, bolso. É um custo caro. E pode impactar lá no final da gestação, no Risco de parto. sangramento. Risco de sangramento, não só isso também, mas, por exemplo, digamos, a paciente ela tomou o Clexane às 10 da manhã, às 11 da manhã ela rompeu bolsa. Não vai poder analgesiar. Sim. Porque não vai dar 12, não vai dar tempo Não para... vai dar 12 horas para fazer a Exato. hack. Para fazer a hack. Exato. E aí, para o Clexane, então, né, tem gente que, não, para o Clexane com 36 semanas. Mas aí não, né, se foi até 36, né? E uma outra questão que é muito importante também. A gente está preocupado com trombose e tudo mais, lá, a gente lembra que na gestação, 4 a 5 vezes mais chance de ter trombose do que fora da gestação, e no puerpério 20 a 60 vezes. Isso é super Esse Clexane, às vezes, ele não volta. E era para isso é voltar, fundamental. então se tinha indicação para um risco de trombose, Tem que tomar, esse Clexane tem que voltar. Voltar. E tem que ficar 6 semanas, né? E lembrar também, né, claro, nem todo mundo está muito por dentro da parte de coagulação, lembrar que os DOACs são contraindicados na amamentação. Os DOACs, são os anticorpos. Os coagulantes Só que, às vezes, orais de tem- ação direta. Tem o né? xarel, A pixabana, a edoxabana, Rivaroxabana, rivaroxabana, eles passam pelo leite, então não pode usar amamentando. Então, quando for voltar a prevenção de trombose no pós-parto, no primeiro pós-parto, depois que não está sangrando tanto mais, não dá para trocar para o via oral. Aí tem que ser o subcutâneo mesmo. E, às vezes, esse Clexane que devia voltar, ele não volta. Sim. Né? Então isso também é um ponto importante, né, da gente, como hematologista, reforçar, né, com O risco com do GO. puerpério também. O risco do puerpério, que é maior de trombose que na gestação. E outra coisa também que às vezes a gente não para pensar, que é interessante, teve uma colega uma vez que eu vi uns slides dela, eu vi, falei, nossa, é verdade, né? Por que eu preciso falar mais sobre isso, né? O Clexane cruza a barreira hematoplacentária? Cruza. Você imagina? Não. Não cruza. Muito grande. Muito grande a molécula. Né? Então, Deixa eu te perguntar uma outra coisa. Então, nesse contexto, você falou uma coisa interessante. Se eu tenho uma mulher que foi investigar, ela chegou, ela já viu isso mais de uma vez. Ela tem uma trombofilia de um risco mais alto, vamos Sim. dizer assim. sim. Um fator 5 em homozigose, Sim, por exemplo. sim. Mas ela não tem histórico de trombose, mas tem um histórico familiar. Você usaria um Clexane não pensando no coisa obstétrica, mas pensando no risco dela desenvolver uma trombose? Até no PCDT do SUS, essa paciente teria contemplado a trombofilia de alto risco histórico familiar, profilaxia durante a gestação e no puerpério. Só fala pra gente quais são as trombofilias de alto risco. Trombofilias combinadas, então, protrombina mutante em heterozigose mais a fator 5 line em heterozigose, ou protrombina mutante homozigose, fator Line 5 line em homozigose, né? Aí proteína C, proteína S, né, não tanto, antitrombina, aí um pouco mais, né? Mas então seriam essas três, antitrombina e as combinadas ou as mutações de homozigose. E aproveita e fala pra gente da proteína C e S Sim, durante a gestação Sim, e como que isso deve ser interpretado. não, perfeito. Aliás, bons laboratórios já escrevem isso em laudo também. É um ponto importante esse. Proteína S, causa de diminuição de proteína S, uso de anticoncepcional, gestação,
né? E até no evento de vocês lá de 2022, eu botei no slide, né, acho que era Demostasiology, que era uma revisão de proteína S. Se for indispensável dosar a proteína S na gestação, usar o cutoff de 30% para primeiro e segundo trimestre e 24% para terceiro trimestre. Né? Não é o 55%. Né? E às vezes isso não está escrito no valor de diferença. Né? E outra coisa também, existem grandes e bons laboratórios que no exame de fator 5 Leiden, eles não pesquisam só a mutação fator 5 Leiden, mas liberam o resultado como mutação no gene fator 5 Leiden. Preciso assumir que a primeira vez que eu vi isso, liguei para ele e falei... Uai. Era 1, virou 3. Ele exatamente. São 3 mutações. Então, a mutação fator 5 Leiden, que tem esse nome, é a mutação no fator 5, posição R506Q. Aí tem a H1299R, que é a mutação R2, etc. Essas têm um papel muito questionável, mas assim... o laboratório quer pesquisar as mutações, então coloca no nome do exame mutação do gene do fator 5, ponto. Não pode chamar a mutação do gene fator 5 Leiden um exame que vem com H1299R alterado, né? Aí também, nesses casos, eu acabo fazendo a coxambrada do PAI-1, eu peço a resistência à proteína C ativada. Que é um bom teste esse eu já pedi também. Mas aí tem que lembrar que o anticoagulante lúpico interfere com esse resultado, né? Então... equilíbrio no... Bom, eu acho que pra gente sumarizar aqui, porque a gente quer falar um pouco também... De quem é o Antônio, que você gosta. Eu acho assim, para o hematologista, eu acho que talvez o mais importante é entender que a pessoa que te procura, independente do exame, ela está vindo de um processo de dor. Sim. Entendeu? Não é uma consulta para 15 minutos. Sim. Entendeu? Sim. Não é uma consulta para você querer pagar sapo para paciente. Sim. Que absurdo! Você não deveria. Não é, você não está, né? Nós colegas, a gente tem que entender que aquela pessoa que está ali está num processo de luto muito grande, entendeu? Para os nossos colegas ginecologistas, eu acho que o mais importante talvez seja tenha o seu hemato de estimação, entendeu? Que pensa como você, que você pode ligar, que ele pode te ligar, que vocês vão alinhar condutas, porque, de novo, no triângulo, os dois têm que trabalhar para o benefício de uma. E para os pacientes que eventualmente estão ouvindo, saibam que as perdas ocorrem, aconteceu com metade dessa mesa aqui, inclusive, mas que muitas das vezes isso pode ser só um processo fisiológico e que os exames servem para ajudar. Mas eu acho que passar com um hemato de confiança, passar com uma pessoa com um obstetra de confiança, faz tudo. Adorei a frase que você falou, não sei quem falou, Clexane não é seguro de uma gestação que vai para frente. Existem milhares de nuances aqui, né? E eu acho que a gente tem que abraçar essas nuances. Ninguém aqui é dono da razão, mas eu acho que a gente tem que trabalhar baseado em dados, mas sabendo aplicar que do outro lado tem alguém que está num sofrimento extremo. Né? Exatamente. E essa questão, alinhar, né? E ninguém é dono da verdade, né? Eu tenho a minha visão de hematologista que busca se atualizar nesses assuntos e tudo mais, mas a gente tem que respeitar também a experiência do obstetra. Claro, se tem alguma coisa que a gente olha que está colocando o paciente em risco, né? E um risco grave, aí também não dá para contemporizar. Mas isso é a exceção da exceção da exceção. Na grande maioria das vezes, para não dizer na quase totalidade das vezes, a gente sabe que tem a ideia de beneficiar o paciente, né? Então, são pessoas procurando ajudar a pessoa de alguma forma. E até, para terminar, né? Até eu já estou, de certa forma, acostumado com o Clexane das 12 semanas da FIV, né? Da fertilização in vitro, né? Que acaba ficando meio como rotina, porque a maior parte das perdas é no primeiro trimestre, né? Então, até falar, não, já sei que vão querer manter até 12 semanas, então esse de até 12, eu falo, esse eu nem vou brigar. Esse eu nem brigo mais, né? Antônio, e se alguém quiser te encontrar para falar sobre isso, paciente, você tem alguma site, redes sociais? Então, até vocês estão me chamando de Twin, o meu Instagram é @hematoin,
né? Hematoin ou tuin? Hematoin. Aí Hematoin. foi um trocadilho aí que eu fiz, trocadilho. né? Ah, maravilha. Pra parecer Boa. que eu coloquei meu apelido, mas Mas disfarçado. codificado. Disfarçado. Então, É. @hematoin. In. Maravilha. Matoin. A gente vai colocar um link ali na descrição do episódio. E agora vamos pedir a conta, mas vamos falar Vamos primeiro falar do Antônio Adolfo Brandão. Conta pra gente um pouco sobre o que você veio falar aqui pra gente que não é hematologia clássica. Vou até pedir uma licencinha, porque eu vou colocar aqui um moletom pra contextualizar. Moletom Olha pra conta. só, O cara olha veio. O cara veio. Se preparou, né? Inclusive tem um outro detalhe, né? E muitas das apresentações dos nossos convidados a gente meio que prepara ali na hora. O Antônio não, quando eu mandei a mensagem para ele, cara, você pode montar um PowerPoint do que você quer falar ali na parte cultural e tal? Deu 5 minutos e ele já me mandou quase que uma aula. Eu falei, nossa, já estava pronto. E quem está nos escutando e não está vendo, conta pra gente o que você está usando aí. Então, como a gente vai falar de outros assuntos, né? Então, o pessoal que me conhece mais próximo sabe que eu gosto bastante de futebol americano. Não vou falar só sobre isso, aí eu botei aqui o agasalho do time que eu torço, que é o Denver Broncos, né? Denver Broncos. É um sofrimento, né? Mas... A pergunta, por que o Denver Broncos? Quando eu comecei a acompanhar ali nos anos 90, final dos anos 90, eu gostava muito do Peyton Manning, que era o quarterback na época do Indianapolis Colts. Mas aí fiquei alguns anos sem acompanhar, faculdade, tudo, os jogos eram muito tarde, estudar, outros compromissos. Aí quando eu voltei a acompanhar, ele estava nos Broncos de novo. Sim. Aí ele tá não de novo, O né? último título do Denver Broncos foi em 2016. Exatamente. Eu sei porque eu estava em Las Vegas, na minha despedida solteira, no Super Bowl e vi um jogo horroroso contra o Carolina Panthers. Quase não teve nada, foi um jogo de defesa, né? Foi no domingo de carnaval aqui no Brasil. Exatamente. E... Você vai? Esse ano vai ter jogo no Brasil? Esse ano vai ter jogo... Né? Não, esse ano mesmo. Esse ano vai ter jogo no Brasil, mas eu ia pedir para falar de um outro assunto primeiro, porque eu vou terminar falando de futebol americano. Então, beleza, vamos dar segmento. Vamos ver. O que você vai falar primeiro? Vamos lá. Eu não sei exatamente o dia que vai ao ar, mas hoje, o dia que estamos gravando, por coincidência, é o Dia Mundial da Corrida de Rua. Então até vou pedir para... Como nós não sabemos disso? 3 corredores natos aqui. Entendeu? 3 maratonistas aqui. Pode passar o próximo slide aqui pra gente ver, por favor. O próximo, por favor. Nossa, corrida. Aê, então, opa, que é isso? Aqui essa foto é do Ash do ano passado, lá em San Diego. Foi a primeira vez que eu finalmente pude ir na corrida do Ash, que nos outros anos tinha algum compromisso. Só para quem está ouvindo a gente, o Ash é o encontro anual da Sociedade Americana de Hematologia, que é o grande evento médico que nós todos vamos todo ano, que é o maior encontro que tem na nossa especialidade. E se não me engano, 1.000, 2.000 inscritos nessa corrida. Vão 500, mas... mas o meu número é 573, ó. É bastante. E aí na foto, pra quem tá só ouvindo, tô eu do lado de uma gota de sangue. Essa foto foi a que ficou mais legal, mas tinha foto minha também com plaqueta, com leucócito, né? É muito legal, né, cara? Isso aí eu sempre tiro foto com os meus filhos. Algum mico animal abraçando o glóbulo branco. Então, em geral, a corrida do Oeste é no domingo, 7 da manhã. Né? Eu nunca participei dessa corrida. Mas vale a pena, nem penso em. Mas é corrida / caminhada, né? Então, a caminhada é possível. O pessoal da caminhada acaba... deu uma cutucada na gente. Vocês podem caminhar se vocês quiserem. Vocês podem ir de andador lá, se vocês quiserem. Confesso que o pessoal da caminhada atrapalhou um pouquinho o meu desempenho no passado, tinha que ficar desviando das pessoas. Mas toda atividade física é bastante benéfica, né? Pode passar, por favor? E você começou como nessa história de corrida? Eu comecei, na verdade, na faculdade, eu treinei atletismo para competição de calouros. Aí os treinos eram muito puxados, eu parei. Aí depois, no R4 de hemato, eu falei, eu quero correr uma São Silvestre. Porque eu lembrava de quando eu era pequeno, de assistir a São Silvestre. Até eu lembro, uma das primeiras que eu assisti, o Ronaldo da Costa ganhou. E até eu tive a subida da Brigadeiro? É difícil assim mesmo? É difícil. É difícil, mas... Agora imagina que engraçado, né, cara? Vocês são daqui, né? Todos. Eu não, né? Então, pra mim, quando eu vi a São Silvestre em Goiânia,
assim, pra mim era eu nunca vou passar naquele lugar, né? Então tipo tinha assim, a Everest, né? subida da Brigadeira. Pô, eu pego a Brigadeira toda vez e falo, ai, que saco, Brigadeira. Aí, É muito engraçado isso. aí eu queria correr uma São Silvestre, aí eu corri, aí depois me machuquei jogando bola, tudo. Aí em 2017 voltei pra melhorar a saúde, aí na pandemia eu parei, de 2021 pra frente aí eu passei a treinar com mais regularidade. Né? E aqui é interessante, eu trouxe até com as referências, né? Para quem tá no vídeo, né? Essa foto é a foto da largada da Maratona Internacional de São Paulo, que é uma das corridas mais tradicionais que tem. Ali eu corri 10 km, não foi a maratona, mas é interessante que é uma das maiores provas de São Paulo, tem 20, 30 mil inscritos, né? E teve uma pesquisa da Olímpicos que saiu no ano passado, que é esse Por Dentro do Corre, 13 milhões de pessoas estima-se correm no Brasil, que dá bastante, quase mais. 10%, né? É, 5%. tipo, vai. 5%. Quase metade 5%. da população de São Paulo. Você consegue. 3/4 iniciaram após a pandemia, Olha que pelo menos de quem respondeu a pergunta, né? Aham. A pesquisa. 83% correm para melhorar a saúde geral. E para 77%, e se tivesse me perguntado, entraria para mim também essa resposta de que corrida é igual a estilo de vida. Porque você acaba tendo que dormir um pouco mais cedo, você acaba tendo que comer um pouco melhor, você acaba reduzindo ou até abolindo ingesta alcoólica, né? Então, porque... Mais uma cutucada, Guilherme. Não. Tô brincando, cada tô um, brincando com né, você. cada um se adapta, né? E é que tem que ver se faz sentido, né? Então, Não, é verdade, é verdade. Você já correu maratona? Qual foi a maior prova que você já correu? eu corri a Maratona de Buenos Aires ano passado. Ah, que legal. Legal, cara. E- Parabéns, cara. Parabéns. Parabéns. Correr uma maratona não é E fácil. 23% fazem provas. Então, claro, fazer prova é legal, o ambiente é legal, tudo. O problema é que é domingo bem cedo, em geral, né? Então, teve uma prova no passado... Mais uma cutucada. Não, é que é ruim mesmo. Ano passado, eu lembro, fui fazer uma prova que ia ser um treino pra maratona, que era uma prova de 30 km, que é a Run the Bridge, que sobe e desce a Ponte Estaiada várias vezes, né? Largada às 5h30 da manhã. Em setembro, pra você estar na largada às 5h30 da manhã, você tem que acordar o quê? Umas 3h30, 4. Eu falei, cara, por que eu tô acordando um domingo, 4 da manhã, velho? Eu olhei tudo escuro, tudo. Assim, Eu falei, de nossa, o noite, que eu tô né? fazendo, né? Mas aí foi legal e tudo, né? O durante, o pós, foi bem legal, né? E a distância média semanal que as pessoas correm é de 9,2 km. Então Bastante. também, na verdade, eu ia falar que não é tanto, né? É porque é um e pouco por dia, verdade, se você for é correr todo dia. É, Se você correr exato. 3 vezes, é 3 km. Exato, né? Então não precisa correr muito para ser um praticante de corrida de rua, né? Maravilha. Pode passar o próximo. E em números no Brasil, né? Não sei se todos estão a par, tem a rede social da atividade física, que é o Strava, né? E o Strava, Você estava por dentro disso? Cara, não tenho a mínima ideia. o Strava no Brasil tem 18 milhões de usuários. Nossa. É o segundo país em usuários, só perde para os Estados Unidos. E a corrida é a atividade esportiva mais registrada no aplicativo por Ah, brasileiros. não é só de corrida, é de Não, esporte geral. É, bicicleta. Tudo. Então, por exemplo, algum dia, sei lá, eu vou fazer musculação e eu ligo o relógio para ver frequência cardíaca, tudo, ele exporta direto pro Strava e aparece lá. Musculação, Antônio treino fez com peso. musculação, Eu que exato. faço badminton. Não, brincadeira. Não, Não, mas dá para fazer isso também, né? não faço badminton. E, era só e aí é como se fosse uma rede social mesmo. Você pode curtir o treino do colega, escrever comentários, né? Ver. É bom e é ruim, porque. Dar likes. Dá Você la- pode dar likes. É que aí vocês vão me zoar, mas no Strava não é dar likes, é dar kudos. Ah, kudos Kudos é foi em inglês, inglês, né? né? Na verdade, deve ser japonês, na verdade. É. Kudos. E aí, o que acontece? Às vezes isso pode ser um pouco deletério porque as pessoas começam a querer se comparar muito, né? Sim, sim. E a minha recomendação é Rede sempre social se é comparar com complicado. você mesmo, né? Pra ver se você está evoluindo ou não, desde que você esteja com condições para evoluir também, né? Porque se você está doente, se está machucado, você não vai evoluir, né? Interessante, não conhecia, vou dar uma olhada. Eu vou começar a registrar lá. Pode passar o próximo, por favor? Como originalmente a gente ia gravar há uns 2 meses, né? Aí eu acessei em abril essa trend do interesse por corrida, né? No Google, de janeiro de 2004 a abril de 2025. Foi aumentando ali em 2019, perto da pandemia baixou muito, e aí depois foi o pico ali em torno de 2023, 2024. Que é o que né? você falou, né? 3/4 iniciaram depois da pandemia, né? Exatamente. Pode passar o próximo, por favor? E por que a gente corre, né? Então, talvez o mais óbvio, saúde física. Teve um estudo do JAMA Open em 2018, uma corte retrospectiva, que avaliou aptidão cardiorrespiratória por capacidade física versus mortalidade geral. 122 mil
122 mil pessoas, e a CRF, capacidade funcional, avaliada por teste ergométrico. Maior capacidade, relação inversa com mortalidade geral e sem limite para benefício. Então, quanto maior a quanto capacidade, maior, vai seguindo. Pode passar o próximo, que aí a gente tem uns... Então, aqui eu quis me esbanjar um pouquinho aí o meu VO2 máximo medido pelo relógio, né? Então ele coloca... Ostentando, hein? Ostentando. Cadê o seu eu VO2 coloco a correlação depois, porque aqui eles colocam por MET. Né? Entendi. Não por ml por quilo, que é o que os relógios medem. Né? Mas lógico, o melhor exame a melhor forma de ver o VO2 máximo é o tal do teste ergoespirométrico. Né? Então os relógios eles dão uma estimativa. Né? Então eles colocam classificação por idade e sexo. Né? A gente vê que já a partir dos 19 anos você vai diminuindo, né, a sua capacidade funcional. Né? E aí tem esses grupos de performance. Né? Pode passar o próximo. Então, para VO2 máximo é MET vezes 3,5. Então, homem, no caso, minha idade, né, entre 30 e 39. Elite maior ou igual a 52,5 de VO2 máximo. Né? Temos um atleta de elite. Um membro da elite entre nós. Não, os elite de verdade são bem mais, né? Mas aí pode passar. Não, mas por parabéns, favor. cara. Parabéns. Sim. E aí, até isso aqui... Zoeiras à parte, você mostrou que você está com bom condicionamento. Aí aqui eu fiz um resuminho do artigo via ChatGPT, né? Maior aptidão cardiorrespiratória associada à mortalidade por todas as causas mais baixa, ou seja, quanto mais apto, menos risco de mortalidade geral. E ali achei bem interessante desse artigo. O risco de mortalidade da aptidão baixa é maior ou comparável a tabagismo, diabetes e doença arterial coronariana. Caramba. E o risco de morte ali por aquele gráfico, né? Então, o hazard ratio do elite para o baixo, 0,2. Mortalidade geral em 10 anos. Ou seja, para quem não está familiarizado, 80% menos de risco de mortalidade. Mortalidade entre o cara claro, que está no performance baixo. Imensos vieses aqui, Sim, claro, tem várias coisas que não estão sendo medidas, né? Mas é uma curva bem claramente. O low é o pior de todos. Eu diria isso, então, exatamente. Se você olhar o low, ele claramente se destaca de todos os outros. Quem tem uma capacidade baixa, que seria... Volta no slide anterior, por favor. Pode voltar mais um. Voltar mais um? Nesse slide seria mesmo. Seria esse o below average, mas below não average. o low. O low. O low. O low que para alguém, sei lá, alguém de nós que está com seria 40, 49, 35 de VO2. 35 de VO2. Alguém que tem 35 de VO2 teria um risco de morte 80% maior do que alguém que está com E é interessante que aquele gráfico lá mostra o elite, teoricamente, vai melhor, mas, como você bem pontuou, o problema é o low. Né? Então, qualquer atividade vai ter impacto em E até também, eu não coloquei aqui, porque saiu anteontem no New England, vocês devem ter visto o Challenge. Excepcional. Vai ter um episódio podcast sobre disso. isso. Perfeito. Então não vou dar spoilers. Pode passar, por favor. Mais um, por favor. E aqui é o que não é o tão óbvio. Que quem corre já sentiu isso alguma vez ou várias vezes, que é o tal do runner's high, que é definida como a sensação de euforia durante ou após exercício de endurance, que tem um tal de efeito analgésico e efeito ansiolítico. Por isso que brincam direto em maratona, tem gente que está na torcida, tem um cartaz escrito "Therapy was also an option". Né? Então, mas tem um estudo mostrando recentemente que exercício físico é melhor para tratamento de depressão do que qualquer antidepressivo. Sim. Entendeu? Isso é bastante interessante. Pode dar sedação leve, euforia, principalmente mediado pelo sistema endocannabinoide, da tal da anandamida, que é a AEA, e o 2-AG, que é o 2-aracnoidil-glicerol. Pode passar o próximo, por favor? E nesse artigo aí do Neuroscientist, uma revisão sistemática de 21 estudos, notou que após o exercício agudo, teve um aumento da anandamida em 82% dos estudos e um aumento do 2-AG em 52% dos estudos. E a corrida foi a atividade física com maior impacto nessas dosagens. Porém, são necessários pelo menos 20 minutos contínuos. Ideal 30 a 35 minutos. E aqui que é o pulo do gato, porque o maior sofrimento da corrida
É nos primeiros 20 minutos. Porque depois de 20 minutos, depois de 3 quilômetros, que o organismo, ele entende que o que acontece no começo... Esse cara não vai parar, cara. Que é aquela questão do luta ou fuga, né? Então, os primeiros 20 minutos ele tá pensando, tô sob ameaça, tô fugindo de algum lugar, né? Aí depois, não, é exercício só, né? Então, esse que é um problema. Quem tá começando tem muita dificuldade em passar desses 20 minutos. Porque dói, porque cansa, porque é desagradável, né? Até é engraçado que, como eu vejo muito conteúdo de corrida, de vez em quando aparecem propagandas de coisa de corrida e tem lá a camiseta I hate running, running club, né? E aí hoje eu fiz um treino que eu tinha que ficar subindo e descendo a ladeira da minha casa, no tiro forte, aí eu pensei, hoje era o dia de usar essa camiseta, né? E aí um exercício moderado é intenso, atingindo 70% a 85% da frequência cardíaca máxima. E o efeito pode aparecer até 15 minutos após o término, né? Então, por isso que toda vez, sei lá, alguém faz uma prova de corrida de rua, principalmente mais longa, tira foto lá, tá mó feliz e tudo mais, muito provavelmente tem esse fundo de neurotransmissores. Depois dos neurotransmissores. Exatamente. Pode passar, por favor? Mas eu vou falar uma coisa para você, só antes de você falar disso. Quando eu entrei no Einstein em 2007... Lá naquela época, no 6º andar, no bloco D, tinha uma academia para médicos, você lembra? Lá, e eu, nessa época, eu comecei a correr lá. Comecei a correr. E comecei a fazer isso várias e várias. Foi a única época da minha vida que eu realmente peguei de correr com uma frequência grande. E aí teve até uma maratona que eles fizeram, uma equipe do Einstein de médicos, que eu participei disso. Eu corri, sei lá, pouquinho, eram 8 médicos na minha equipe, dividi uma maratona em, sei lá, pedacinho de 5 aquela quilômetros. Maratona Pão de Açúcar de revezamento. Era alguma coisa assim de revezamento, exatamente. E, cara, eu me lembro até hoje desse dia. O dia quando terminou o negócio, eu tava assim, super feliz. Foi um negócio, contente de ter conseguido. Falei, puta, eu não acredito que eu consegui. E tem muita gente, eu lembro de alguns colegas sexo masculino e feminino, hematologistas que treinam raiz, assim, sabe? Meio Ironman, assim. Sim, e eu tiro o chapéu, cara, sinceramente, assim, zoeiras à parte. Eu acho que isso demonstra uma força mental, você trabalhar e etc, etc. E ainda se dedicar Filho a isso. Pequeno chorando no meio da noite, sono quebrado. Sensacional. Parabéns, Twin. E aí, então, eu sei que vocês falam bastante de música, né? Mas eu tenho um gosto musical bastante peculiar, então por isso que a parte cultural eu não quis falar muito de música. Ainda bem. Aí peguei o gancho, né? Então, Ananda Amida, ela tem esse nome porque Ananda, em sânscrito, significa felicidade, bem-aventurança, êxtase ou alegria suprema. E tem um produtor de house music, que se chama Chris Bran, um americano. Eu imagino o que tá passando na cabeça do Centrone nesse momento, ele cara. Tá até quieto, ele tá até quietinho. Tô vendo. E aí tem, então, esse produtor que ele tem um projeto que é o Ananda Project, né? Que vem o Ananda exatamente dessa palavra. Esse é um disco que eles lançaram em 2007, eu ouvia muito na época da faculdade. E aí, como curiosidade geral, o Chris Bran, ele tem algumas influências brasileiras, inclusive, na página da Wikipedia dele, antiga, colocava influências Antônio Carlos Jobim. Nossa. E tem algumas músicas, umas 2 ou 3 músicas, cujo vocal é da Bebel Gilberto, filha do João Gilberto, né? Então, aí fica aí de sugestão musical, dá pra achar no Spotify, no YouTube. É música eletrônica, mas é uma música meio lounge, né? Recebe o selo Centrone de aprovação. Eu tenho que ouvir. Não, mas aqui a gente aceita todos os tipos de gosto. Musical, não. Mas então, você falou que você ia fechar... A gente ia fazer a playlist, né? Vai ter que fazer uma playlist do Ananda List. Eu vou colocar umas músicas boas de correr também. Boa. E aí só, desculpa, um parênteses, tem estudos que sugerem que o ideal é correr sem fone. Porque o fone de ouvido, dependendo, por exemplo, a música pode estar mais rápido do que o que você deveria... A batida pode estar mais rápida do que a velocidade que você deveria estar, então aí você acelera. Então, há 2 anos eu parei de usar... Então, eu corri a maratona, 42 km, 3 horas e 50 minutos, sem fone. E vou dizer que é mais legal, porque você ouve o ambiente, com certeza. Né? E nas provas, né, que a gente tava falando, é legal porque tem gente torcendo mesmo. Né? E você faz corrida de rua, né? Você não corre academia? Não, eu odeio correr na esteira. Eu corro na esteira, assim, por extrema necessidade para não me machucar. Então, o meu treinador, ele manda 4 treinos na semana, às vezes eu quero fazer um 5º treino, eu vou na esteira para ter menos impacto. Entendi.
E agora, fazendo o gancho, né? Aqui no dia da Maratona de Buenos Aires, que eu completei a prova, coloquei a camisa do Broncos e fui almoçar com a minha medalha, né? Então, Maravilha. falar agora de futebol americano, né? Pode passar, por favor. E futebol americano no Brasil, né? Por que a gente está falando disso? Pode passar, por favor. Ano passado, em 2024, teve o primeiro jogo de futebol americano na América do Sul. Na verdade, o primeiro jogo no Hemisfério Sul. Foi aqui em São Paulo, na Arena Corinthians, Philadelphia Eagles e Green Bay Packers. Jogão, inclusive. O Philadelphia Eagles foi o campeão, né, do futebol americano neste ano, inclusive, né? Então até brincam que jogar como mandante no Brasil talvez seja sorte, né? E, putz, eu tive o privilégio de conseguir ingresso para ir, foi uma experiência sensacional. Eu já tinha ido em vários jogos nos Estados Unidos, já tinha até viajado para ver jogo lá, né? O brasileiro torcendo é uma coisa surreal, né? E aqui vocês podem ver a foto, diversas cores na arquibancada. Então tinha gente com camisa de todos os 32 times da Liga de Futebol Americano, né? E falavam, vai flopar. Teve mais de 1 milhão de pessoas que tentaram comprar ingresso. Lembrar que a Arena Corinthians tem 40 mil lugares, né? Não, sensacional. E esse ano vai ter também, né? Vai ter, esse ano vai ser mais difícil ainda de conseguir ingresso, porque o jogo vai ser Kansas City Chiefs, que é o time do namorado da Taylor Swift. Né? Mas não só por isso, mas que tem provavelmente o melhor quarterback da liga. Vai, cara. Mas assim, tá lá no top 3. E no top 3 é um jogo rivalidade. É como se fosse, sei lá... Kansas City Chiefs versus quem? Los Angeles Chargers. Que eles são rivais da mesma divisão. É como se os dois fossem do mesmo estadual. Né? Então, sei lá, é um... É tipo um Atlético Goianiense e Goiás. Um pouco mais. Um pouco mais, eu diria, é tipo... um clássico. Vamos falar um Fla-Flu. Não Fla-Flu, porque o Los Angeles Chargers tem pouca torcida. Seria talvez um... eu ia falar Fluminense e Botafogo, mas se meu pai ouvir, ele ia ficar triste porque ele é botafoguense. Né? Não tô falando que o Botafogo tem pouca torcida, tá? Mas seria tipo um Fluminense e Botafogo. Então, é um jogo que, quando a gente viu que era esse o jogo que eles iam trazer, você fala, nossa, esses caras estão investindo muito no Brasil, né? Porque jogo de divisão é jogo que dá muita audiência. E ano passado foi o primeiro jogo da NFL com transmissão de streaming numa sexta-feira. E este ano vai ser o primeiro jogo da NFL com transmissão no YouTube. E esse jogo, desculpa... No YouTube, de graça, para todo mundo. Esse jogo, desculpa que eu não acompanho muito NFL, ele foi um jogo valendo? Valendo. Foi a estreia da temporada. Legal. Estreia da temporada. E aí, veio o soldado americano, assistir a bandeira, hino dos Estados Unidos. Só não teve os caças, né? Porque aqui a gente não tem muitos, né? Mas foi muito legal. Pode passar, por favor. Então, estima-se que há 38 milhões de fãs de futebol americano no Brasil, o triplo dos corredores de rua, né? É o segundo maior mercado fora dos Estados Unidos, perde só para o México, né? O México aí por motivos óbvios. Sim. E estima-se quase ter triplicado o interesse de futebol americano no Brasil desde 2013. E dados da Prefeitura de São Paulo do jogo de 2024, 100 mil turistas vieram para São Paulo e trouxe um benefício de 60 milhões de dólares em impacto econômico. Impressionante. Então, eu fui de trem mesmo, eu lembro que foi até emocionante. Legal, falar, nossa, eu vou pegar o metrô do lado, ou mesmo a linha de metrô que eu pego para ir trabalhar, eu vou pegar para ver um jogo da NFL, né? E organização impecável, né? Segurança ótima, né? E foi uma experiência sensacional. Pode passar, por favor? E o Brasil, né, então tem o tal do Global Markets Program da NFL, que eles permitem alguns times para acessar os mercados de determinados países. Né? Lá, como os Estados Unidos, né, tudo cheio de regulamentações e permits, etc. Né? E tem 4 times que têm regulamentação para poder desenvolver atividades no Brasil, de atividades com torcida, atividades remuneradas, procurar jogador, fazer os tais dos camps, etc., que são Detroit Lions, Miami Dolphins, New England Patriots e Philadelphia Eagles, né? Legal. E até ano passado, no retrasado, aliás, era só o Dolphins. Né? Interessante. Então os próprios times também enxergam aí... O potencial do Brasil. Exato. E aí, só um outro comentário desse jogo do ano passado, teve muita polêmica, porque teve um jogador do Green Bay Packers que soube da rivalidade Corinthians e Palmeiras e falou, não, porque quem usa verde lá é assassinado, né? Então...
teve essa polêmica que o pessoal, nós não vamos. E eu fiquei acompanhando no YouTube na semana do jogo a NBC da Filadélfia, ou CBS de Filadélfia, que eles colocavam. E era muito legal ver os caras viajando para São Paulo, ver o diretor da liga com uma foto com a ponta estaiada no fundo. Era muito legal. E veio, sim, bastante torcedor de lá. Até a American, ou a Delta, fez um voo Filadélfia-São Paulo direto naquela semana. Que legal. Não e é um clássico dos Estes, né? Ver jogo de futebol americano. Exato. Jogo americano no domingo pós-plenária, tomar uma cerveja, comer um sanduíche. E correr na maratona do Oeste. Exatamente. É um clássico para os outros. Pode passar. E aqui é só uma foto, eu no estádio Denver Broncos 2022, levei minha esposa grávida pra lá, não sei se isso ajudou a Esse cara restrição gosta realmente. Ele gosta. Lembrar que lá tem altitude, né? Então lá é 1.600 metros de altitude, não sei se isso propiciou de alguma maneira a restrição de crescimento intrauterino do meu filho, né? Mas... Só uma pergunta, você relatou esse caso, isso é um case de sucesso, tem que ir pros Journal of Husbands, porque levar a esposa grávida no jogo de futebol americano não é qualquer Nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos, não é no Brasil, nos Estados Unidos. E não tem voo direto, né, de São Paulo para Denver, né? Então, porque é uma cidade menor. Então foi um deslocamentozinho do enxoval da Flórida para o Colorado, pertinho ali, só 4 horas. Eu lembro, você me comentou que você ia fazer isso. E assim, é muito legal a experiência lá, mas a torcida aqui no Brasil foi um negócio absurdo. Aí quando no jogo começou a tocar, eu vou até falar, escorreu lágrima do olho quando eu tava no jogo e começaram a tocar o hino do Brasil. Eu falei, cara, que coisa legal, né? Então era isso que eu queria falar pra vocês, fora trombose e gestação. Obrigado a você, foi ótimo pelo convite. Acabou em traje de gala. E foi um excepcional episódio. Cara. Um prazer ter você aqui. Cara. Sempre que vocês chamarem, depois, aí. assim, né, uma aulinha de música, mas tudo bem. Aí é questão de gosto. É isso aí. Obrigado, gente. Até mais. Um abraço. Valeu, Tchau.